Tudo bem com vocês? Aqui César Almeida da JA Bahia, Junior Achievement Bahia. E estamos aqui mais uma vez nessa semana de comemoração dos 15 anos da Junior Achievement. Olha, é uma grande alegria esses 15 anos. A gente está aqui muito feliz por toda esse movimento que a gente conseguiu fazer nessa semana. E só para vocês terem uma ideia, a Junior Achievement já atingiu mais de 4 mil voluntários nesses 15 anos em 464 escolas e o principal, nós conseguimos a participação de mais de 75 mil jovens. E é para isso que a gente existe, para mudar esse país através da educação e do empreendedorismo e falar diretamente com esse jovem. E é por homenagem a todos esses jovens que a gente acredita e esses empreendedores que a gente está fazendo essa semana super especial, repleta de lives com muito conteúdo para vocês. Então agora a gente vai ter hoje Cristiano Cruel, ele que é da Startse e vai estar falando com a gente aqui sobre essa questão do empreendedorismo, inovação, disrupção e tudo mais. Eu vou já chamar ele aqui para a sala. Uma visão de quem está bombando no mercado, que é essa turma da Startse. Conectadas com esse novo mundo. Chris Cruel, o tema da nossa live de hoje é de volta aos trabalhos, o mercado e a Covid. Olha ele aqui conectado com a gente. Boa noite, bem-vindo, Cristiano. Olá, César. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Tenho uma paixão especial aí pelo Junior Achievement. É sempre um prazer estar aqui colaborando, trocando ideias, aprendendo e tudo mais, né, César? Muito obrigado pelo convite. A gente agradece você, toda a turma da Startse tem um carinho muito grande com a Junior Achievement, né? A gente sabe disso. Inclusive hoje aqui, já eu vou comentar com vocês de um mega ação que a Startse está promovendo junto com a Junior Achievement em todo o Brasil, que é o JA Startup. Então, um programa muito bacana, que contei com a mentoria e todo o capital intelectual da Startse na elaboração desse programa com a gente. E foi uma satisfação muito grande a gente estar aí participando, indo parte desse movimento que vai aí levar um monte de vagas aí gratuitas para jovens de todo o Brasil participarem aí, que é o JA Startup. Eu vou falar aqui ao longo da live sobre esse programa, mas vamos direto então, Cris, ao tema, né, da nossa live, de volta aos trabalhos, o mercado e a Covid. E aí, o que é que você nos diz sobre isso? Bom, César, eu imagino aí que a nossa audiência tem empresários, empreendedores aí da região, de tudo que é lugar aí que a gente... Hoje a gente está sempre transversal, né? A gente abre uma live aqui, a gente pega pessoas do mundo inteiro, mas eu acho que todos nós... Sabe que eu acho que esse negócio, essa pandemia, César, nós vamos estudar ainda por décadas esse momento, certo? Eu acho que vai ser sempre difícil, inclusive, a gente ter consenso do que está acontecendo, do que a gente vai ver. Mas quanto mais distante, talvez mais a gente consiga observar de fora, né? Mas eu acho que, particularmente, todos nós estamos tirando, vamos dizer assim, lições particulares de todo esse evento, né? Quando a gente fala, né, César, em tipos de negócio, obviamente a gente tem assim, tirando o drama do risco da vida humana, de todo o impacto na crise e tal, é tudo sempre muito particular de cada negócio, cada momento, sei lá, eu acho que essas coisas tem que localizar, tá? Mas aí, dado essa introdução aí, generalizando, o que hoje me ocorre falar, César? A Startse a Startse pensa assim, é uma escola de negócios, ok? Tipo um business school, uma escola de negócios. Só que ela nem tradicionalmente se parece uma escola e a maneira como a gente discute negócio também não é de uma maneira tão tradicional, certo? Então a Startse é uma empresa jovem, uma empresa de pouco mais de 4 anos, e ela basicamente nasceu lá dentro da Califórnia, no Vale do Silício. Assim, os fundamentos de construção da Startse, ela tem operação em São Paulo, lá na Califórnia, no Vale do Silício, né? Para quem não nos conhece muito, o Vale do Silício é essa região no norte da Califórnia ali, que fica mais ou menos 100 quilômetros entre a cidade de São Francisco até São José, assim, aquela região ali é o que ficou popularmente conhecido como Vale do Silício, né? Então lá Startse hoje tem, na cidade de Palo Alto, que fica bem no meio ali, que é a cidade das garagens, né? A garagem do... Onde surgiu a Apple, né? A garagem da Apple é lá, né? Isso Inclusive é pertinho aí, da isso sede da aí. Startse, né?
exatamente. Ali é o nosso, ali que a gente vive. E a sede da Startse é o nosso, que a gente chama da Startse University, que é o nosso business school lá, para executivos, executivos brasileiros. Sabe que em 4 anos, menos de 4 anos, foram mais de 5.500 executivos brasileiros que foram fazer programas de educação com a Startse lá no Vale do Silício. E, pô, infelizmente, interessante até dividir, que já começamos a receber executivos não brasileiros. Outros lugares do mundo descobrem que tem uns malucos da Startse lá fazendo aquilo e vão lá, tá? Então, a gente nasceu em operação em São Paulo lá e, obviamente, há 2 anos e pouco, a gente abriu escritório em Xangai, na China, e a nossa tese era que o Vale do Silício e a China estavam acelerando transformações no mundo inteiro. Então, estar nesses lugares, além disso, com um posto avançado em Israel e em Portugal, estar nesses lugares era diferente do que visitar ou ouvir falar desses lugares. Por isso foi a nossa estratégia ir lá. E aí, então, faz 4 anos, César, que nós viemos discutindo o quê? Discutindo o seguinte: caramba, esse mundo está acelerando. Esse mundo está se transformando. Esse mundo está se alterando. Mas não como uma frase de impactos, blá, 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 sabe, para ganhar mídia. Existiam evidências de transformação, mas existiam evidências de transformação. Então, nós realmente olhávamos para frente e dizíamos assim, caramba, na próxima década, praticamente todas as profissões e todos os negócios vão sofrer algum tipo de impacto de mudança, seja por um impacto direto, seja pelo efeito dominó que isso naturalmente tem, ok? Então, essa era a nossa tese. Então, nós vimos desenvolvendo no Brasil muitos programas educacionais em vários formatos, grandes conferências, cursos presenciais, cursos online, cursos muito dentro das empresas, essas imersões no exterior, discutindo e aumentando o repertório e a capacidade de empresários, executivos, profissionais entenderem esse jogo novo e tal, né? Basicamente, César, para a gente se posicionar nesse jogo novo, nós dividimos em 3 pilares de conhecimento na Startse. Um é o pilar de tecnologia. Mesmo que eu seja um cara não nerd, César, eu tenho que entender melhor os fundamentos do que é, por exemplo, inteligência artificial. Não porque eu vou ser bom demais naquilo, mas se eu não entender os fundamentos, caramba, assim, primeiro porque vão me contar qualquer história, eu vou ter que engolir. Então, assim, eu tenho que ter uma capacidade de entender executivamente, como empresário, o que é. Até para entender o que não é. Então, coisas como blockchain, inteligência artificial, são temas que a gente tinha que ter como repertório. Sem dúvida, né? Eu costumo sempre ressaltar que a gente não precisa ser aquele early adapter, né? Que é aquela pessoa que vai lá, usa a tecnologia, tá, dos primeiros usuários, mas a gente tem que estar antenado, pelo menos no nosso setor, né? Que tipo de tecnologia as empresas mais de referência e de ponta estão usando, né? Isso ajuda muito a gente ser tecnológico, mas não precisa ser aquele, né, que vai criar necessariamente a próxima tecnologia, né? Eu acho que é nesse sentido que você está ressaltando, né? É isso. E vou te dizer mais, existe um grande criador, um cara famoso dentro da empresa Nintendo. Lembra a Nintendo? A Nintendo que Sim. faz jogos. A Nintendo, não sei se sabe, ela começou fazendo jogos de carta, de carta de papel e tudo. Esse era o negócio da Nintendo. E ela estava praticamente quebrada, há muitos anos atrás, quando um jovem foi contratado, e esse jovem, ele inventou um joguinho lá. Sabe aquelas mãozinhas mecânicas que longe você agarra? Ele inventou isso. Foi uma venda de milhões da Nintendo, salvou a Nintendo. E aquele cara chamado Gunpei, ele se tornou um cara muito famoso dentro da Nintendo e depois no mundo. E ele tinha essa tese. A Nintendo nunca quis usar tecnologia de última ponta, de ponta, recém-lançado, tecnologia disruptiva, pensa assim. Tecnologia de foguete. Uhum. Ela sempre gostou de usar tecnologias que já eram disponíveis, populares e já estava na mão das pessoas, você não precisava explicar. Que hoje isso tomou um grau enorme por causa disso aqui. Eles chamam isso em inglês, a gente chama de Wither Technology. Eles dizem assim, mas tu tem que entender uma tecnologia comum, mas tu tem que botar ela num outro uso. Não adianta só usar como todo mundo está usando. E eu acho que o smartphone é um dos maiores símbolos disso hoje, né? Se você pegar as grandes, mesmo startups no Brasil que explodiram, Nubank, Gympass, sei lá, iFood, todas que você falar, se você perceber, elas não usaram uma tecnologia de foguete, elas usaram uma tecnologia que está na mão de todo mundo. Então, hoje elas já cresceram e já adicionam. Então, um dos sinais, um dos pilares do conhecimento da Startse é o seguinte, nós temos que ter um repertório sobre tecnologias aumentado. Por quê? Porque se inventa a tecnologia numa velocidade como nunca se inventou. Então, é uma necessidade executiva.
eu, nos meus times, eu tenho que me aproximar disso. E coisas muito estranhas, diferentes, que parecem difíceis, às vezes tem um medo, sabe? Porque a gente repele. Cara, esse negócio é muito complicado, não é para mim. E aí você começa a se sabotar, porque daí você não começa a se afastar e aquele negócio não para de mudar e quando vê você não entende mais a conversa. Tá, então, vamos lá. Um pilar é esse. O que acontece quando a tecnologia começa a melhorar? Começa a melhorar, fica melhor, mais barata, mais acessível, todo mundo tem, certo? Esse é um giro muito rápido, que o efeito tecnológico, ele evolui uma velocidade muito maior que a biologia humana, por isso que parece tão estranho, certo? Então ela vai. Só que um dos efeitos dramáticos que aconteceu tipicamente na última década é que a tecnologia ficou tão boa, bonita e barata. E ela fez o conhecimento ficar tão abundante, a informação espalhou, certo? Qualquer um de nós consegue saber meio qualquer coisa hoje no YouTube, entendeu? Que ela causou um impacto na segunda coluna, que é o mercado. O que aconteceu no mercado? Primeiro, consumidor com muito mais informação começou a ser questionador, começou a mudar hábito de consumo, começou, entendeu? Então, aquilo começou a acontecer aquela coisa. Primeira coisa, pensa como nós decidimos uma compra. Eu comprei um televisor novo na pandemia, claro. Né? Daí, assim, o meu processo de seleção, escolha e compra, né? Tudo é assim. O restaurante, bom, invade tudo. Tá, essa mudança. Mas teve um outro efeito. Qual foi o segundo efeito do mercado? Começou a ser muito barato alguém tentar abrir um negócio novo. É muito barato. Tipicamente, startupar. Startupar é a ciência de experimentar um negócio novo de alto impacto. Ok? E nunca foi tão barato e acessível. É como se fosse democratizado. Assim. A tentada ficou livre. Então, tu bota um consumidor mais informado, a fim de experimentar coisas diferentes, e tu bota uma avalanche de novos entrantes, tu tem uma confusão no mercado. As empresas começam a ter uma coisa, caramba, quem é que é meu concorrente? Com quem que eu tô concorrente? A gente brinca, né? O pequenininho pode brigar com o grandão, o Nubankzinho pode brigar com o Itaúzão, não é essa? Outra, pois é. A gente vê um cara que era dessa indústria aqui, vindo brigar nessa indústria. A Amazon entrando em saúde. A não sei o quê. Então começou, deu uma esculhambada no tabuleiro do mercado. Então, esse é o segundo pilar, que tem o seguinte: nós, como executivos, os gestores, nós temos que aprender a modelar negócio, aprender a olhar startups. Eu posso ser parceiro, ela não precisa ser concorrente, entender Exatamente. que existem outros formatos de fazer dinheiro. Existem outros formatos de fazer dinheiro. Os business model, né? Os modelos de negócio, é o jeito que ninguém entende, mas o Google é uma super empresa de mídia, né? Porque ele vende propaganda lá, né? Então, essa segunda pilar é, nós precisamos, e aí vem nos recursos da Startups, cara, como é que eu entendo essas competições de mercado, como é que eu aprendo a observar mercado, como é que eu centro no cliente, então assim vem todo esse pilar. E o terceiro pilar, muito óbvio, que é o seguinte: se a tecnologia começa a mudar muito rápida e o conhecimento fica abundante, se o comportamento do consumidor fica mais predisposto a mudar e começa a surgir um monte de jeito de fazer negócio diferente, eu tenho que vir com o terceiro pilar, é como é que eu vou gerir negócio. Como é que eu vou gerir negócios numa confusão dessas? E não é só gerir negócios. E eu digo confusão para ficar engraçado, mas para dizer assim, é um desafio muito grande, né? Ele se torna menos previsível. É menos previsível, Sim. as coisas são menos previsíveis. Então, com gestão, eu penso assim, como é que eu vou lidar? Não, e não é só negócio, os investimentos. Me diz um bom investimento para 20 anos agora. Certo? Assim, começa a ficar... Certo? Eu duvido que alguém possa apostar um bom investimento para 2021. E aí eu vou dizer uma coisa, eu acho que Então, olha só, eu tentei te narrar para dizer que esse era o discurso da Startse 4 anos, aumentando a nossa competência sobre tecnologia, sobre essas práticas de mercado, e como é que eu vou gerir numa incerteza grande, numa volatilidade grande, como é que eu vou atrair gente boa para o meu time, como é que eu vou desenvolver as pessoas, como é que eu vou remunerar, como é que eu vou incentivar, sei lá, bota tudo que é prática de gestão. Então, esses 3 tópicos são marcados ali muito fortes na Startse. Quando veio a Covid, César, parece que tudo que a gente falava, que o mundo estava acelerando, parece que ele aconteceu num instante. Parece que foi um salto quântico, parece um plat, certo?
Você vê, coisas que a gente teorizava que estavam mudando, simplesmente mudaram. E a gente, nem para bem nem para mal, mas pensa assim, telemedicina era um tópico sendo discutido há muitos anos. E sim, existe o Com medo, isso é muita barreira, com observação, muito corporativismo, né? E com claro, muito receio, né? perfeito. E aí nós podemos até especular mais que existe o lado, não, tem que cuidar para ver não sei o quê, mas geralmente quem está defendendo posição não gosta que mude as coisas. Quem está ganhando não gosta que mude a regra, tá? Então, naturalmente, o que hoje se tornou um risco muito grande. Porque se você jogar muito na retranca, o jogo tá perigoso. Jogo muito na retranca tá perigoso. Então, o que aconteceu? Telemedicina hoje está salvando gente. Então, tu vai ver que várias dessas coisas, trabalhar em casa. Cara, todo mundo tinha dúvida. Cara, será que eu vou conseguir trabalhar em casa? Ou será que eu vou conseguir gerenciar meu time trabalhando em casa? Como é que eu vou saber se os caras estão trabalhando ou não estão trabalhando? Então, aquilo tudo vai provocando o pensamento da gente, né? Só que de uma hora para outra a gente foi forçado a mudar. E eu acho que isso acelera inovações. Porque a grande barreira da inovação é as pessoas não gostam de mudar. Quando elas são forçadas a mudar, elas empurram mudanças. Então, isso pode acelerar mudanças de hábito, o que dá vazão para a mudança da inovação, vamos dizer assim. E no final do dia, o que acontece é que, se tu perguntar assim, quanto que custa inovar, eu vou dizer para ti, nunca foi tão barato inovar. E se eu te perguntar assim, quanto custa não inovar, eu vou dizer, nunca foi tão caro não inovar. Porque está muito barato para os outros. Entendeu? Então, como É está muito verdade. barato para os outros, esse negócio fica caro para. Se eu não fizer, fica caro para mim. Porque a desvantagem que eu posso ter em não fazer, em teoria, pode se tornar muito grande. Então, essa lógica que a Startse talvez vinha conduzida há um tempo, parece que a Covid, de maneira injusta, parece que ela evidenciou. O que naturalmente, você deve imaginar, a busca pelo tipo de conversa que nem a Startse, o tipo de diálogo da Startse, ele tem crescido muito aí nessas últimas semanas também. Apesar de que a nossa receita, quando deu a parada, a nossa receita foi a zero. VAPT. Conferências presenciais, conferências de 2, 3 mil, 4 mil pessoas em São Paulo. Viagens internacionais para a China, Vale do Silício. Programas Vocês de tinham uma agenda educação. enorme, né, para esse começo do ano, eu lembro disso. Eu tive no Isso Silicon tudo Valley bloqueou. Conference ano passado em São Paulo, evento maravilhoso, com milhares de pessoas lá. Então tudo isso bloqueou, né, para vocês. E vocês tiveram que correr, né, Cru, em relação a isso. Tivemos, nós assim, talvez eu possa até arriscar dizer que hoje, para nós, o efeito Covid acabou se tornando positivo, porque a Start tinha vários streams de receita de negócio. Uma delas, e a menor, era a receita de educação online. Porque a educação online, os cursos online, as pessoas têm, cada vez menos, elas têm a ideia que o online não é da mesma qualidade do que o presencial. E tem várias razões para isso, Uhum. certo? Mas as pessoas achavam que educação online é uma coisa meio de segunda linha, uma coisa meio. Concorda? Assim, tinha. Né? Quando a gente foi obrigado, o que a Startse fez? Em vez de nós ter uma divisão que discutia online, nós viramos a empresa inteira para discutir online. Então, nós fizemos em 5 semanas o que nós não tínhamos feito em 5 anos. Por quê? Porque era normal procrastinar essa transformação, dado que o negócio não parava de crescer. A Startse é uma empresa que cresceu muito desde o início, né? Então, assim, era natural a gente ir nos negócios que estavam. Então, talvez esse processo todo, ele conduziu a Startse para um processo de aceleração digital muito grande, muito grande. Já uma boa parte da receita da Startse restaurou, uma bela parte da receita restaurou, e muito no digital, o que inclusive é mais escalável e mais. Sem Você falou, pô, dúvida, você né? teve um evento, o Silicon Valley Conference, você veio a São Paulo, né? Agora nós anunciamos faz uma semana e pouco o novo Silicon Valley Conference da Startse, vai ser um evento aberto nacional. Nós já temos 80 mil inscritos. Ele vai ser free para todos os brasileiros do Brasil e nós vamos trazer os melhores do Vale do Silício. Imagina que bacana. Eu tenho orgulho de dizer isso. Imagina a Sensacional. chance que a gente está tendo de levar o que tem de mais rico para todos os cantos do Brasil, não só para quem teria condições de vir a São Paulo, que já restringe, né? Mas, por exemplo, assim, o Tepperman, que é ele é fundador da Tesla, foi confirmado no nosso evento.
o Steve Blank, que para mim é o grande cara, é o grande filósofo, vou dizer assim, é o grande professor do que é startup. Todo startupeiro do Vale do Silício, assim, ajoelha na frente do Steve Blank. É um senhorzinho show de bola, assim, queridão, sabe tudo. Que, inclusive, de lá que vem muito dos insumos, se a gente falar depois, desse programa JA Startup, que é o programa da Junior Achievement, nessa pegada de startup, que eu fiquei muito feliz em ajudar a criar e fazer, e que é uma coisa bacana. Mas o resumo era o seguinte, esses fundamentos da Starts, a Covid parece ter evidenciado que era isso. E desafia todas as profissões, empresários e negócios a olhar o mercado para frente com novas lentes, eu acho, né, César? Nós estamos sendo Sem obrigados dúvida. a repensar como tocar negócio. Agora você trouxe uma coisa que eu acho muito importante aqui a gente ressaltar. Eu fiz um trabalho há muito tempo atrás, quer dizer, muito tempo atrás, 5 anos atrás, mas já é tanto tempo, deu em época de Covid, 5 anos, né? No TST em Brasília, que é o Tribunal Superior do Trabalho. E eu me lembro que na época, conversando lá com a cúpula do TST, com a administração do órgão, um dos setores, né, que é um setor ligado aos processos eletrônicos, já tinham várias pessoas trabalhando, como eles chamam, né, teletrabalho, que são as pessoas que trabalham em casa e em home office. E só para você ter uma ideia, naquele circunstância, eles já apresentavam 30% a mais de produtividade desses servidores que ficavam em casa. E eu estou falando de um órgão público, eu estou falando do Tribunal Máximo que rege as relações trabalhistas no Brasil. Então, tudo isso já existia, né? Eu imagino empresas de ponta também já tinham. Você tem empresas como, por exemplo, a Avon, que praticavam um dia por semana nas suas unidades de logística e distribuição no Brasil, assim como N empresas que nem precisaria a gente citar aqui. Então, o que acontece, na verdade, é que acelerou, né? O que você falou, né? A Startse, que já é uma empresa inovadora, cheia de capital intelectual, pessoas antenadas com tudo isso, aproveitou o momento para implementar essas estratégias. E as empresas que não estavam nessa pegada? Aí eu te pergunto, né? Que dicas você poderia dar às empresas que não estavam antenadas com o tema, como a Startse está antenada, e precisam virar a chave o mais rápido possível, né? Quais seriam, assim, o começo desse caminho das pedras, quem ainda está patinando para conseguir virar essa chave? Olha, talvez o resumo maior, assim, e daí a gente simplifica e não consegue ser completo, mas simplificando. Sim. É o seguinte. O cara que se o TST estava experimentando o trabalho remoto, quando veio a necessidade de fazer, ele já tinha algum experimento, ele já tinha uma base para avançar, ok? Por que as empresas, principalmente quando as empresas vão mudar a gestão, mudar um produto, ou mudar um modelo, uma forma de fazer negócio, por que as empresas são receosas? Por que elas são cautelosas? Porque como elas atingiram o sucesso e elas sabem o resultado de fazer aquilo e elas têm o que perder, elas se tornam muito reticentes à mudança. A mudança é uma coisa perigosa. Entendeu? Ela é perigosa, pode dar certo, mas pode dar errado. E se é inovador, é mais incerto ainda. O que é diferente do startupeiro, tá, César? Porque como ele está entrando, e para ele não existe, então para ele correr o risco é mais natural, ok? Então qual é que parece ser a grande lição para quem já tem negócio estabelecido, já existia e já fazia? Você tem que adotar essa ciência da experimentação. César, a capa da Harvard Business Review, a revista da Harvard no Brasil, tem uma edição brasileira, tá? Sim. Em março, quando estourou o Covid, a capa, porque já devia... A capa, na verdade, saiu antes da Covid, tá? Ela dizendo assim, como criar uma cultura de experimentação. O que é cultura de experimentação? Cultura de experimentação é tu conseguir adotar dentro do seu negócio e tu não faz só processo e tu não faz só projeto. Não foi combinado, mas ela tá bem aqui, ó. Não foi combinado, gente. Olha pra aqui, ó. Que mega coincidência. Tá bem aqui pertinho de mim. É essa aí, ó. Legal. Aí, ó. Então, a gente não combinou, mas tá aí o exemplo, ó. Por que agora cai e volta e ganha força? O que já era uma... E a de maio era como criar um C-Level ágil, que conversa com isso, que é os modelos ágeis e tudo mais. Mas olha só, o que está dizendo? Se você tem uma organização, eu aposto que você gostava de lidar com processos e com projetos. Os dois pró do mundo dos negócios, vamos dizer assim, tá? O que é o experimento? O experimento é aquela coisa, isso é método científico, trazido para negócio. É aquela coisa que você faz e que tu está lidando com um alto grau de incerteza
Então, tu tem que usar um modelo mental e ferramentas que são diferentes de processo de projeto. Isso se chama experimentação. Startup, pode pensar, startup é igual a um experimento. Startup é ciência de experimentação. Então, a organização hoje que se desenha e diz o seguinte, não se trata mais de uma decisão no final do ano, do orçamento, se tu vai fazer aquele projeto, não vai orçamento base zero, vou fazer aquele projeto, não vou fazer aquele projeto. Tu tem que ter um portfólio de projetos, tu tem que ter um portfólio de experimentos. Porque os experimentos, você não sabe exatamente como é que eles vão se desenhar no futuro, né? Então, essa é uma... talvez seja a lição resumida para todo empresário hoje. Como você que tem um restaurante, ok? E que você ficou em dúvida no passado. Se você tinha um restaurante, você pensou assim, caramba, eu tenho 40 mesas no meu salão. Será que eu vou abrir... e eu tenho que ser foco em eficiência. Então é o seguinte, eu tenho que ser altamente eficiente. O cara entrou, serve, pega, empurra o cara embora, vai para serve outro. Tu ganha eficiência. Aí chega um cruel da vida e diz assim, olha, vamos tirar aquelas 5 mesas da lateral e vamos fazer um sistema de despacho de delivery de pizza. Eu falei, cara, tá louco, cruel? O meu foco em eficiência, cara. 40 mesas faturo, 35 mesas vai baixar. Não entendeu o meu negócio, ok? Quando eu decido aquilo, concorda que eu estou tirando eficiência e eu estou colocando no experimento? Agora pensa assim, quem fez isso pré-Covid, ele administrou e ele criou um business que era mais versátil e menos eficiente. Assim, ó, todo mundo em negócio concorda com eficiência. Só que tem um drama na eficiência. Ela te força a ser cada vez mais uma coisa. E ela te tira a versatilidade. Como diz aí o autor do Antifrágil, esse mundo tem mais volatilidade e tem mais incerteza. Então não adianta ficar prevendo o futuro. Tu tem que ter uma capacidade de estar preparado para ele. Então eu acho que hoje as empresas, de maneira geral, estão entendendo que elas precisam ter um desenho que permita elas fazerem mais experimentação, que está na capa da revista. E essa é uma simplificação do todo, né? Eu tenho que ter um business em que não adianta mais dizer que eu sou bom só numa coisa de um jeito. Entendeu? Porque as coisas mudavam de 10 em 10 anos, e agora eu não sei de quantos em quantos meses vão mudar. Então eu tenho que ter uma capacidade, e isso é uma... Talvez isso seja um dos pensamentos estratégicos mais fortes e que funciona para qualquer tipo de negócio, qualquer tamanho de negócio, ok? E eu não estou falando simplesmente de diversificação de produtos. Eu estou falando de uma coisa muito mais profunda. Estou falando do modelo mental de como... Olha só, a Startse era um business de educação e ela tinha 5 streams de receita. Para nós, foi fácil caminhar e se adaptar ao negócio. Se nós fizéssemos só conferências em São Paulo, nós teríamos uma dificuldade diferente, né, do que aconteceu. Então, se tiver uma dica importante que a Covid talvez ensine para todo executivo, que para mim isso é mentalidade do Vale do Silício há muito tempo, tá? Isso já é mentalidade do Vale do Silício há muito tempo. Tanto é que tu não consegue descrever o que faz a Amazon, o que faz o Google. A gente pensa, o Google é para fazer busca. Que é isso, cara? E o Gmail? E os carros autônomos do Google? E o não sei, o Drive? Entendeu? Tu não consegue mais descrever o que é o Google. Que nem a Amazon. É um e-commerce. A Amazon faz foguete para competir com o Elon Musk. Então, se tu vai ver, essas organizações, elas têm uma maneira de pensar negócio que não se define pelo que ela faz, se define muito pelo cliente. O que o meu cliente quer e precisa? Então, eu tenho que ser aquilo. Eu tenho que ser aquilo. Exatamente. Eu não tenho que Se ser... você pensar, você falou da Amazon, né? A Amazon concorre com a Bose em caixas de som, por exemplo. Eu que sou apaixonado por música e adoro caixas de som, e as caixas estão cada vez melhores. E concorre com a Netflix, com o streaming, concorre com o Magalu vendendo produto e entregando em casa. Ou seja, não tem, né? Você não sabe exatamente o que é essa empresa, né? Muito bem. Cru, você trouxe aqui algumas questões. E hoje, engraçado, que 2 exemplos aqui para trazer o que você está falando aí, para te dar um tempo aí para respirar, que você já falou muita coisa bacana. No Brasil Journal, a gente teve aí, por exemplo, a Tesla, né, hoje fazendo alguns anúncios em relação a chegar no nível 5 da automação dos carros.
E aí já está lá a informação, né? A Tesla vale 11 vezes o valor da Ford, 8 da GM, 25% a mais que a Toyota, que era a montadora mais valiosa do planeta. E produzindo cerca de 100 mil carros aí nos primeiros semestres. Ou seja, um valor ínfimo ao que produz essas grandes montadoras. Por quê? Porque tem a capacidade realmente de criar algo novo. E também tem uma matéria muito interessante, inclusive cita um e-mail interno do presidente da Ambev falando sobre o próprio processo, você falou de experimentação, o próprio processo que eles vêm já se esforçando há algum tempo, uma empresa bem grande, com dificuldade, né, de se adaptar a esse novo mundo, mas que vem buscando a inovação e é interessante essa matéria que cita como eles criaram a última cerveja, que antigamente era criada e era colocada no mercado, e agora não, foi experimentado no mercado, foi testado primeiro, pegou o feedback do cliente e é a partir daí que foi escalar para todo o Brasil. E tem alguns experimentos acontecendo em algumas cidades, coisas que eles não faziam no passado. Já é um pouco da mudança dessa própria mentalidade, né? Então, da mesma forma que um Ambev da vida está fazendo isso, com dificuldade de ser grande, os pequenos têm uma certa relativa facilidade por ter uma operação menor, né? Então também é uma facilidade, um momento interessante para as pequenas e médias empresas, falando especificamente para esse público, né? Como é que você enxerga as oportunidades para pequenos e médios empreendedores que já estão estabelecidos nos seus mercados, mas que precisam se adaptar para esse novo tempo? Pois bem, é essa. Eu adoro a temática de inteligência artificial, virou um grande hobby para mim. Então, se tu puxar da Tesla aí, eu vou embora, tá? Mas assim, é uma coisa muito incrível, né? Porque a gente vê assim quanto valem as coisas, né, César? Essa pergunta, o valor das coisas sempre foi uma coisa subjetiva. Ah, o meu automóvel vale. Vale porque eu quero que vale. Só vai valer quando alguém quando alguém. Meu apartamento vale. O meu não sei, a minha empresa vale. Vale quando tem alguém predisposto a transacionar aquilo, senão não vale. Então, quando eu olho assim, se tu dividir o valor da Tesla, quantos automóveis já fabricou ou fabrica por ano, e comparar com uma GM, com uma Ford, uma Toyota, não faz sentido. Agora, se Uhum. você entender que o business deles não necessariamente é fabricar e vender automóvel, e que o business dele pode ser muito diferente lá na frente, daí eu acho que é isso que as pessoas estão apostando, ok? Tanto é, só para você ter uma ideia, o modelo 3, que é o modelo dos carros Tesla lá, se tu faz leasing nos Estados Unidos, comprar por leasing, na cláusula, tem uma cláusula que diz que você não pode pagar o residual e ficar com o carro. Você não pode, no final, pagar e retornar e ficar com o carro para sempre. Você é obrigado a devolver para a Tesla, ok? Isso está nos contratos de leasing. Porque o Elon Musk dizia que, ele dizia esse ano, tá? Ele sempre errou as datas, depois ele sempre fez. Que ele ia recolher e ele ia fazer com esse nível de autonomia, ele ia fazer a maior frota de robotáxis do mundo. Ele dizia assim, o cara vai ter um carro, eu vou botar aqueles carros para trabalhar. Mais ou menos essa era a ideia. E aí que ele diz, você citou muito legal o nível 5, né? Você sabe que nível 2, vai de 1 a 5, né? Nível Uhum. 2 significa que eu posso ter o que os americanos chamam de hands-off. Eu estou ali sentado no volante e tiro as mãos do volante. Mas eu tenho que estar ligado e olhando. Porque ele pode me avisar e eu posso ter que comandar e assumir o carro novamente. Tá? Isso é nível 2. Nível 3 seria eu tirar as mãos do volante e ficar disperso. Ficar conversando com um amigo, não precisaria estar ali. Não precisaria estar próximo dele. O significaria que se houvesse um incidente, o carro me avisa, mas eu também posso mudar. Então, 2 e 3 é isso. Nível 4 seria a grande mudança. Nível 4 é eu poder estar sentado no banco de trás e não ter ninguém próximo ao volante. Seria autônomo. Por isso que a grande disputa é pelo nível 4. E aí o nível 5 não precisa ter volante, pedal nem nada, certo? Assim, seria Exatamente. O o volante é máximo do opcional, autônomo. né? Seria o máximo do autônomo aí. Então, quando você vê isso, vê o valor das coisas, vê uma companhia desse tamanho, você fica, caramba, tá aí tá. Agora eu sou um empreendedor pequeno, tô na Bahia, sou um empreendedor menor, certo? E eu fico olhando isso e digo, cara, o que isso aí tem a ver comigo? Cara, isso não tem nada a ver comigo, né? E eu não tenho o skill nem o dinheiro para começar a fabricar carros autônomos, ok? Mas por que é relevante, talvez, você ficar acompanhando, entendendo isso? Porque se você pegar e começar a desmontar a cadeia para trás, você começa a fazer perguntas muito óbvias, certo? O que vai acontecer com o posto de gasolina? Posto de gasolina há tempo já deixou de vender combustível e virou conveniência. Qual é a conveniência? São os melhores pontos comerciais da cidade. Que outro uso eu posso dar para aquilo?
ok? Se tu começar, e eu tenho nós temos um estudo de dezenas de impactos cruzados. Então, é nessa maneira que um empresário pequeno consegue olhar uma tendência e diz, eu vou fazer o atalho e eu vou pegar essa curva aqui, ó. Porque tá vindo uma mudança aí. Eu vou pegar essa curva aqui e eu vou explorar ela. Por isso que o entendimento desses macromovimentos pode ser muito oportuno para o pequeno empresário que está aí. Porque ele entende os movimentos que podem ocorrer. Porque as pessoas. Porque isso muda a cadeia inteira. Isso não muda só o automóvel, isso muda a cadeia inteira, né? O processo inteiro, a construção inteira. Um carro desses assim, não sei se você sabe, mas quando tu compra ele vem com 8 câmeras. Isso é impressionante a maneira como funciona. Eu acho que a autonomia total, César, ainda vai levar um bocado de tempo para ter, né? Os automóveis serem elétricos, por exemplo, eu acho que é uma tendência muito forte, mesmo com o preço do petróleo desabando, mesmo com tudo isso. Você viu que lá nos Estados Unidos as empresas de exploração de xisto, né, fracional, que transformou os Estados Unidos num grande produtor de petróleo nos últimos tempos, aquela indústria está quebrando toda. Então, assim, por isso que eu acho que nós temos que ter noções macro, entender de tecnologia, porque isso pode impactar, de novo, o meu restaurante aqui do bairro. Se eu tiver a visão de entender os movimentos, eu posso estrategicamente me antecipar a movimentos e explorar oportunidades que não são tão claras, mas elas, se você olhar, botar uma lente nova, talvez você consiga ver elas melhores, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, deixar aberto aqui, a turma tá aqui atenta a você falar, que não tem pergunta nem comentário, tá todo mundo ligado em você, mas, gente, fiquem à vontade para fazer perguntas, comentários aqui pro Cru. Grande abraço para Carmen, que tá aqui com a gente. Olivia tá aqui, ó, Start compartilhando conhecimento com essa amplitude de participantes. Obrigado, Olivia. Carmen, grande abraço, obrigado. Ivano aqui, grande abraço. Eduardo Freire, boa noite. Então a turma tá entrando aqui e falando com a gente. Cida, um grande abraço. Evandro, nosso presidente do Conselho Consultivo da Júnior. Então tem uma turma grande aqui. Fiquem à vontade para mandar perguntas aí para a gente. Olha, já caminhando aqui para o final, eu queria trazer aqui, né, uma espécie aqui de resumo aqui da fala do Cru para ver se ele quer complementar mais algum ponto. Trouxe essa questão dos pilares, né, a questão da tecnologia, que a gente tem que estar antenado, acompanhando. Ser tecnólogo não significa ser o cara que vai criar tecnologia de disrupção, mas entender e acompanhar. Estar ligado com o mercado, ter um cliente mais bem informado. E a gente tem aí o pilar, o terceiro, que é como gerir os negócios, como cuidar disso tudo, né, como ser a pessoa que cuida disso. E como dica aí para os empreendedores que estão acompanhando a gente, os jovens também aqui, nossos participantes dos programas, a questão da experimentação. A gente não se perder na eficiência para ficar bom em uma coisa só, e sim ficar aí atento à experimentação. O Evandro traz a pergunta aqui sobre a ideação do JA Startup, né? O Evandro traz aqui essa pergunta, e eu vou aproveitar, Cru, enquanto você se prepara para começar um pouco sobre isso, né? Sobre essa participação de vocês nesse programa, eu vou trazer aqui como é que vai funcionar para quem está assistindo aqui a gente, quem está ouvindo aqui nossa live e quem vai assistir também depois. Esse programa JA Startup, ele vai trabalhar com trazendo os conceitos e ferramentas e desenvolver habilidades para que as pessoas transformem aquelas ideias em uma startup de alto impacto. Vão ser 3 semanas, tá, gente? Com aulas e mentorias com grandes especialistas da Start, que o Cru aí, ó, um dos líderes, ao vivo. E tudo isso 100% online, gratuito, inscrições até o dia 19 de julho. O site, anota aí, jastartup.online. O link está na nossa bio da Junativo na Bahia. Então, depois que terminar a live, vai agora não. Quando terminar a live, vai na bio, o link está lá. Cru, fala um pouquinho então do JA Startup e mais uma vez, muito obrigado a vocês por esse apoio, assim, é muito legal ter o nível de consciência da empresa de vocês, eu sou um fã declarado porque vocês, além de fazerem o negócio, vocês são empresas de educação e vivem o que pregam nos programas de educação, né? Porque isso é muito importante, né? Eu vou fazendo aqui, vou educando o mercado e, além de tudo, tem esse feedback muito bacana. E a Juniativo é muito agradecida por ser aí uma das parceiras da Startse. Não, legal. E deixa eu aproveitar, o Ivano que você mencionou, é um amigo meu italiano que mora em Roma. Então eu brinquei antes que nós chegávamos no mundo inteiro. Então o Ivano está aqui de Roma nos assistindo. Estamos no mundo inteiro.
É, Maravilha. então, um abraço pro Ivano aí. E olha só que legal, eu acho que o que nos conectou, primeiro com a Júnior, é que nós comungamos de um propósito, do mesmo propósito. A gente entende que nós precisamos um país mais empreendedor, né? Mais inovador. Assim, a gente precisa fazer isso. Eu já acho, César, que empreendedorismo, os brasileiros nós sempre associamos a ser dono de empresa. Empreendedor era sinônimo de dono de empresa. Eu acho que isso já não explica mais o que é empreendedorismo. Empreendedorismo é um estado de espírito, é um jeito de abordar problemas, é um jeito de fazer coisas que impactam os outros, é um jeito de modelar negócios, é um jeito que, para mim, é extremamente humano. Nós, como humanos, e olha que estranho, criar tecnologias é o que nos torna humanos, César. Porque só nós somos o único ser vivo capaz de fazer isso. Então, assim, a gente fala tecnologia versus humano. Ao contrário, a tecnologia nos materializa como humano. Empreender, ele dá sentido à vida, porque é isso. Nós somos, olha tudo em volta aqui. Um dia foi uma tecnologia, uma inovação, só que agora está presente. Agora eu não acho mais que o fio que costurou minha roupa é uma tecnologia nem uma inovação, mas um dia foi. Então, assim, isso é comungar. Então, a gente precisa ter, principalmente nos nossos jovens no Brasil, esse espírito de construir sociedade melhor e empreender pelo bem dos outros, não pelo seu para ficar milionário, bilionário, o que for, entendeu? Assim, essa é uma lógica diferente. Esse jeito de ver empreendedorismo que sempre foi a gente de fato, nós achamos que, e eu diria que ainda mais hoje, só o empreendedorismo salva esse país, entendeu? E a Isso maneira aí. de fazer isso é através da educação. Então o que acontece? Nós comungamos, olha o que a gente fez. Quando a gente começou a discutir com a Junior Achievement toda essa pegada, esses estilos, eu peguei os métodos da Starts que a gente havia que nós treinamos executivos das maiores empresas do Brasil, que nós treinamos os professores das maiores escolas de negócio do Brasil, que nós treinamos os 5 mil executivos que foram para o Vale do Silício, com a Starts. A gente adaptou, modelou e criamos uma versão para ser mais fluida e menos para usar esse modelo de experimentação para a turma de jovens. Nós rodamos um primeiro experimento que foi controlado. Eu fui o mentor da primeira toda. Daí nós fomos fazer vários desses experimentos. E uma das coisas que me dá assim um orgulho enorme, César, é descobrir que a gente já fez vários desses e que a resposta, certo? A gente faz escolas públicas, escolas que têm mais acesso. Você vê que, diferente da cultura e dos comportamentos, você vê que a reação de todos é muito semelhante. É uma coisa de, caramba, eu posso, meu. Entendeu? Quando a gente rodou isso lá em Diaroba, lá no interior de Sergipe, menor Diaroba, enviado do Brasil, e exatamente. tu vê os jovens, cara, aquilo assim, ó, aquilo pra mim é transformação. Chega a me arrepiar de falar desse negócio. Então eu acho que é o É lindo, projeto mais aquela bacana cena da da turma de Start. Diaroba, aquela turma de Diaroba lá em São Paulo, foi muito linda aquela cena, né? Realmente algo que É. arrepia a gente quando assiste esse vídeo. Quem não viu ainda, aí vai lá assistir no nosso YouTube. Então, na prática é o seguinte, nós pegamos o que tem de ciência mais pesada, que foi essa modelagem criada no Vale do Silício, e é de lá mesmo, certo? Que ela ganhou o mundo, a gente modelou ela, trouxe numa linguagem mais palatável, num negócio mais fluido, tratando esses jovens, assim, na responsabilidade, é para se divertir, mas o papo é sério, certo? E a gente leva isso e cria num sprint, para usar o termo, né? Porque eles têm que rodar o experimento daquilo. E a lógica é o seguinte, né, César? Se você vai fazer uma coisa que nunca ninguém fez, ou seja, uma inovação, se é uma inovação, nunca ninguém fez. Ou pouca gente fez desse jeito. Ou seja, o grau de incerteza é total, porque nunca ninguém fez. Você pode ter desejo que funcione, mas você não pode ter certeza que funcione. Então, como é que você avança? Como é que você avança? Não adianta eu ficar escrutinando o planejamento de algo que eu não sei. Ok? Então, esse é o paradoxo da gestão. Nós vivemos a geração que a gente tinha que planejar, se não dava errado. Então, a gente passava planejando. A gente consegue planejar o que eu já fiz, ou alguém já fez, ou eu estou copiando. Por exemplo, construir um prédio. Eu tenho os fundamentos, eu tenho isso. Então, eu planejo, faço orçamento, faço ganho.
Porque eu sei o que vai ser no fim. Quando eu começo a empreender uma startup, quando eu começo a buscar um empreendimento inovador, eu não tenho certeza que é exatamente aquilo. Ok? As pessoas que se amedrontam com isso, elas não tentam. Elas não vão. Então, se elas não experimentam, elas não aprendem. Então, a ciência da experimentação é a ciência da aprendizagem. É a descoberta. É a eutagogia. É aprender por mim mesmo. Esse os fundamentos. Então, os fundamentos que estão no JA Startup são coisas muito, muito pesadas, sérias, ricas, profundas, teorias quentes. Só que nós criamos de uma maneira que dá essa fluidez, assim, deixa eles fazer. Eu ainda me impressiono, hein, César? Você vê cada reação. O primeiro grupo que eu fiz, eu fiquei com vontade de investir nos startups. Eu falei, caramba, cara, esse menino... Eles me deram um nó, sabe? Porque até um pouco eu ia mentorando. Uma hora eu comecei a ser mentorado. Eu vou dizer uma coisa, inclusive para quem é mentor e quer colaborar com a gente e tudo aí nisso, uma super experiência de aprendizagem de fato. É uma super experiência. Trabalhar com um grupo de jovens, conduzindo um projeto rápido, de experimentar a viabilidade de uma inovação, isso é aprendizado para a gente, viu? É impressionante o que a gente se desenvolve do ponto de vista executivo, inclusive, né? Como gestão. Sem dúvida, o que eu aprendo como investidor anjo de algumas startups que eu sou, o que eu aprendo com eles é mais do que eu estudo, eu vejo conferência, viajo, porque você consegue, né, sentir ali a energia e a experimentação, tudo isso na prática. Olha, o Rangel até brincou aqui, Rangel Lage falou assim, olha, de prédio eu entendo um pouco, mas olha que dá trabalho, mas é isso, né? A gente sabe o final, né? Mas obrigado, Rangel, aí, pelo seu comentário. Cida também mandou um grande abraço, um abraço, Cida. E aí a professora aqui, ó, Manuel, isso mesmo, a gente cresce muito com essa juventude, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, aí faço um convite, todos que estão assistindo a gente ou que vão ver esse vídeo, quiserem ser voluntários, entrem em contato conosco. Ser voluntário da Junative é uma alegria, sempre que eu encontro com pessoas que são voluntários assim, elas ficam muito felizes. Ontem nós fizemos uma live com voluntários, está no nosso canal do YouTube, está aqui no IGTV. Assista que vocês vão ver o depoimento na prática. Já foram mais de 4.000 voluntários, viu, Cru, nesses 15 anos. 464 escolas e 70 mil jovens, mais de 70 mil jovens nós já atingimos. E a pandemia vai fazer a gente acelerar ainda mais, que a gente quer agora atingir 70 mil jovens nos próximos 2 anos. Então, se a gente fez em 15 anos, a gente quer fazer nos próximos 2, com toda essa ajuda de vocês na Start, com todo o trabalho online, o que vai fazer com que a gente impacte mais jovens e torne o protagonista, né? O empreendedorismo é isso que você falou, é para a gente tornar realmente o país melhor através do protagonismo das pessoas. E os jovens é a chave para isso, através da educação. Eu queria só fazer aqui um comentário. Você trouxe uma coisa muito legal dessa coisa da polarização, né, da tecnologia e do humano, como se fossem duas coisas distintas que estão brigando entre si. E no fundo, elas são juntas, né? A gente tem que estar junto com isso. A tecnologia não está desassociada da nossa vida e ela não vai deixar a gente menos humano. Pelo contrário, eu acho que ela pode fazer com que a gente ainda fique tendo mais tempo, tendo mais condições de despertar o nosso lado humano. Então nós adoramos essa coisa da polarização no mundo, né, de colocar em duas caixinhas, de olhar o mundo às vezes de uma forma binária, mas entender que isso está tudo conectado é muito importante. Você trouxe sua fala isso muito bem, agradeço por isso. A Starts é sempre uma alegria estar conversando com vocês. Um grande abraço. Tem um grupo, né, de capital humano gigantesco, são sócios aí que fazem acontecer. Você falou aí da China, né, o Jeromel que está na China, o Benvenuti nos Estados Unidos, o próprio Pedro aí, grande parceiro, e você, que está aqui com a gente, uma alegria enorme. A Ana Cristina Feldman, uma amiga comum nossa, mandou um abraço para você no WhatsApp quando ficou sabendo aqui que está aqui. Ela que é minha colega num projeto que a gente tem junto. Fomos colegas de aula adolescentes ainda. Olha só, pois é, quando ela soube, ela falou assim, manda um abraço para ele, então não podia deixar de deixar registrado aqui para você, é uma colega minha no projeto que a gente tem juntos na Ford, e deixar assim, Cruz, final aí para você deixar sua mensagem aí e a gente encerrar essa live que foi maravilhosa, os comentários aqui não param de chegar, os coraçõezinhos também. Não, talvez eu só vou emendar um pouco, você falou de tecnologia humanos, eu dependo muito, eu vendo, sem ser inocente, que a tecnologia, na verdade, é uma ferramenta. E eu aprendi uma coisa, tá, César? A tecnologia não faz mal para ninguém.
Quem faz mal para alguém são as pessoas más. Pessoas más usando tecnologia fazem mal para as pessoas, para outras pessoas. Então, a tecnologia é uma ferramenta. Eu sei que a gente tem que ser prudente, saber usar, mas eu vendo muito, porque nós estamos falando de empreendedorismo. E para mim, o empreendedor é um otimista. Porque se ele não for um otimista, ele não consegue ser empreendedor. Ele tem que ter coragem para enfrentar o status quo. As pessoas estranham o que ele quer fazer diferente. Ele é um. Então, assim, o empreendedor ele precisa ter um otimismo. O que não ser inocente para qualquer coisa. Pelo contrário, ele é muito responsável. Mas ele é otimista. Ele acredita e precisa acreditar que dá para fazer melhor. Que o mundo dá para fazer melhor. E a gente tem mostrado, desde que a gente começou a humanidade, que sempre dá para fazer melhor. Então tem muito ainda para fazer melhor. Então quando eu vejo esse otimismo da tecnologia, é que eu sei que principalmente a mídia, e não é culpa só da mídia, quando eu vendo que uma tecnologia faz mal, dá mais clique do que quando eu digo que a tecnologia faz bem. Porque o nosso, eu acho que é da natureza humana. A gente fica mais esperto e a gente fica com medo de mudar, até para, eu acho que é uma autodefesa, para não sair fazendo besteira de qualquer tipo. Eu acho que é uma defesa. Mas eu acho que os empreendedores, eles precisam dessa rampa de otimismo e aprender a experimentar sem causar dano. Essa é a ciência da startup correta. Experimente sem causar dano. Bom, bonito, barato, rápido e aprendendo cada vez mais. Obrigado, César. Muito bom, Cru. Gente, uma salva de palmas. Você está aí, perto dos coraçõezinhos aí para o Cru. Foi sensacional. Muito obrigado, Cristiano Cru. O último comentário aqui para a gente fechar, ó, muito bom aqui do Weber Rafa. Aguardando o Cru ser anunciado como ministro da Educação. Abraços, Guru. Também concordo. Então aí, ó, vamos levantar essa hashtag. Cru na Educação, Cru na Educação. Gente, muito obrigado a todos vocês que estão com a gente. Cru, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço para todo o time da Starts. Vocês são demais. E a gente na JA está muito feliz por isso. Gente, um abração. Até a próxima. Tchau, Cru. Valeu.